É com muito com muito agradecimento que eu faço para a Jorrio e para a Firjan, né. Então, assim, é um prazer enorme poder participar disso e depois de 2 talentos enormes, né, que é o Gabriel e o Léo, né. Então, assim, falando de tecnologia de uma maneira, assim, espetacular, muita coisa eu aprendi no meio do caminho, né. E essa minha apresentação, ela é um pouco mais didática, então, assim, eu sou um pouco mais explicadinha, mas podem depois fazer as perguntas de acordo, né. Já são 43 anos de varejo, né, então, assim, eu tenho uma interlocução muito grande com o segmento e, assim, eu ainda tenho clientes que eu atendo mesmo daqui, mas eu também uso bastante as redes sociais e as mídias, porque eu sou psicanalista e atendo virtualmente hoje a 10 países diferentes. Então, assim, tenho que conviver com fusos muito loucos, mas a área de recursos humanos e a área da psicologia em relação à psicanálise, elas nunca foram separadas para mim. E eu posso dizer que eu tinha que renovar o meu conhecimento à medida que eu selecionava pessoas muito jovens para trabalhar comigo. Então, assim, eu sou da época que eu não tinha computador, né? Eu me lembro, assim, que as minhas estagiárias falavam assim: Marisa, você tem que deixar a setinha assim ou assado. Eu falei: tá bom. Então, assim, me ajudem que eu vou conseguir avançar isso e ganhar conhecimento, né? Então, assim, eu trabalhei em marcas muito significativas para mim, como a Oscar, foram quase 9 anos. Trabalho com o Grupo Soma desde 2006 e já saí do Brasil há 4 anos. Então, assim, eu vim para cá no meio da pandemia, né? Então, assim, quer dizer, eu vim para a Inglaterra no meio da pandemia, né? Eu fui primeiro para Portugal, fiquei 1 ano e meio, e são muitos anos de adoração pelo varejo. Só que eu também sou empresária, então, assim, não é fácil, né? Eu trabalho com uma parceira no Brasil, e trabalho para algumas marcas como a Alter, né? Como agora a Oficina Muda, que tem muita ligação com a Farm, né? Na verdade, com o grupo. Então, assim, eu vou tentar transmitir para vocês toda a minha preocupação ao longo desse período. Eu cheguei a atender 38 pacientes na época da pandemia, porque, assim, eram muitos executivos entrando em síndrome de burnout, não sabendo trabalhar, não sabendo usar a tecnologia, com muito medo das cobranças, dos resultados, com medo das empresas falirem, com muitos receios. Mas eu vi muitas pessoas trabalhando mais de 14 horas por dia. E eu fui uma delas. Então, assim, eu fui me cuidando para que eu não tivesse também, obviamente, um burnout no meio dessa história toda, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês e qualquer coisa, obviamente, depois vão ter o meu e-mail e tudo, e isso facilita a nossa interatividade, né? Então, aí está a logo da minha empresa, né? Então, assim, eu faço desenvolvimento pessoal e consultoria para as empresas e, na verdade, faço reorientação de carreira. Muitos profissionais queriam mudar de carreira nessa loucura que foi a pandemia, né? Procurando fazer dos seus negócios uma possibilidade. E faço muitas orientações vocacionais também, né? E vamos lá, né? Gestão e suas atualidades, né? O que é importante para a gente, enquanto empresário, entender a marca? Nossa preocupação sempre foi muito grande em relação aos clientes. Só que as nossas equipes hoje, né? Elas divulgam tudo que nós fazemos, desde que seja bom e o que não é ruim, né? Ou o que é muito ruim. Então, hoje, na nossa concepção, a sua marca precisa se cuidar e cuidar e influenciar o segmento, como a Firjan está fazendo, como os sindicatos estão oferecendo essa tecnologia maior, essa oportunidade que nós temos aqui, né? Então, assim, eu fiquei feliz que o Léo falou dos NFTs, então, assim, a gente pode usar os NFTs como prêmio para as equipes, né? Então, vamos lá.
Eu já me apresentei, então eu vou pular, né? Porque assim, não preciso mais falar muito, mas tópicos que nós vamos abordar rapidamente, né? Novos formatos e antigas práticas, então assim, temos que entender que antigamente existia uma hierarquia horizontal. Há muito tempo já, desde 93, que as empresas usaram o downsizing. Então assim, vamos aproximar essa hierarquia, né, que já não é mais assim. Eu tenho não sei quantas, eu peço assim às vezes para um cliente que eu vou fazer uma consultoria, você tem um organograma só para poder sentir? Não, Marisa, não tenho. Sabe por quê? Porque o organograma ele é uma bolinha, tudo centralizado às vezes numa determinada pessoa, e aí a gente vai mudando isso, né? O mundo digitalizou e a hierarquia não é mais vertical, ela é horizontal, tá? Empresas humanizadas, uma realidade no novo modelo de liderança, novos modelos de seleção, meu Deus, como isso como a tecnologia nos ajudou a encurtar tempo, a ganhar tempo do candidato, a diminuir o custo, né? E aí vamos às novidades, né, que estão aí assolando, né, a nossa gestão de pessoas, que são as demissões silenciosas, o quit quiet, o quit fire e o resignation, né? Ainda tem o flat fire. Engajamento e como ele pode ser promovido com baixo custo e ágil. Vamos lá. Algumas estatísticas, assim, eu gosto de ter muita consistência onde eu estou buscando, né? Então, assim, a Ernst Young publicou, né, um impacto entre 2021 e 2022 da geração milênios e geração Z. 80% dos entrevistados querem trabalhar 2 dias remotamente e apenas 20% apresentou alguma relutância. Aí você vai falar assim, Marisa, mas como é que eu vou fazer um quadro de horários ou manter a minha equipe em loja, eu estou falando no ponto de venda, se essas pessoas querem trabalhar remotamente? Elas podem ser as pessoas que vão trabalhar junto do seu comitê no e-commerce. Então, assim, vamos tentar viabilizar isso e agilizar isso, né? Vamos lá para as pesquisas rapidamente, né? O nosso CAGED, que todo mundo conhece, que é o Cadastro Geral de Demissões e Admissões. Olha que interessante, né? Dados reais, 6 milhões de pedidos de demissões e empregos de carteira assinada, agora, tá, gente? Agosto de 2022, tá? Então, geração Z e milênio. Se a gente puder dizer qual é o percentual disso, 50% de geração Z e 60% de milênios, aí vai dar 110? Não. São muito mais da geração Z do que dos milênios. O trabalho reimaginado revelou que uma pesquisa com 17 mil funcionários e empresários de 22 países e 26 indústrias diferentes desejam mais flexibilidade, qualidade de vida, propósitos e oportunidades. Olha aí os NFTs como oportunidades, a criptomoeda inclusive. Ernst Young 2022. Olhando para uma comparação de 2018, antes da pandemia, a agilidade digital, né, era cerca de 58% das empresas já usavam a metodologia de entrevistas virtuais, né? Eu comecei a usar as entrevistas virtuais muito antes do WhatsApp, e as terapias também. Obviamente, eu sou psicanalista, um pouco mais da psicanálise. A gente usava o Skype, meu Deus, como caía, aquilo era um inferno, mas eu, como fazia franquias, né, do Brasil todo, e eu tinha que usar o Skype para entrevistar os gerentes no local para apoiar o franqueado, né? E usava muito, né, essa metodologia, e quando veio o WhatsApp, foi a revolução da minha vida, que eu pude conseguir dar atenção, né, porque na época eu era head do grupo S2, no Cantão, na Header e na Bisa, na época, eu conseguia ajustar o meu trabalho, tanto de treinamento, quanto das entrevistas, para, na época, 47 lojas diferentes, né? Então, assim, aqui na fonte do LinkedIn, atualmente, este número não para de crescer. Já ultrapassa 70% das empresas, eu estou falando da realidade Brasil, que usam a tecnologia digital para poder aproximar esses candidatos. E muitas já usam o metaverso.
A pesquisa realizada pela Randstad em 2022, 81% dos brasileiros querem mais equilíbrio de vida na sua vida e com a sua vida profissional, sendo que a média global é de 67%. Olha, para a gente prestar atenção. Novos modelos de trabalho, remoto 100%, híbrido ou presencial. 92% dos brasileiros querem carreiras que tenham mais qualidade de vida e horários flexíveis. Marisa, isso não vai acontecer. Eu já ouvi tanta gente assim, Marisa, não vai dar certo isso. Olha, e dá certo. Mas assim, vamos tentar juntos diminuir o preconceito e apostar na questão visionária, né? Que já não é tão visionária não, tá? Então vamos lá. Comprometimento se conquista? Sim. Olha o Resignation dando assim a cara um tapa na cara da gente, né? É o trabalho sendo feito somente o necessário. O colaborador não quer fazer um a mais. Mas não é que ele não queira, ele não é conquistado para isso. Então, assim, como é que a gente conquista? Tem muitas maneiras da gente conquistar e que assim, não, Marisa, não vai dar porque tem um custo, eu não tenho budget. Não pensa nisso. Pensa em criar um ambiente que você, empresário, como eu também, gostaria de trabalhar. Gestão humanizada sem um RH, porque assim, eu sei que muitos empresários aí são microempresários, são MEI e são empresas que não têm um RH. Mas você pode virtualizar esse profissional. Você pode tê-lo uma vez por semana, 2 vezes por semana, usa o digital, como eu posso dizer para vocês por experiência que já sou de alguns lugares, né? Presta atenção nos sintomas da sua empresa, escuta a sua equipe, as suas equipes e os seus gerentes. Eles estão na linha de frente com o seu cliente. Maior representatividade do que trabalhar no varejo e você olhar, choveu, não tem venda. Não choveu, tem venda. Ou, graças a Deus, eu tenho e-commerce. Então, assim, hoje nós temos muitos sintomas que são silenciosos, né? Como o Resignation, por exemplo, que foi um movimento que começou no TikTok. Então, assim, a gente tem que ter... Marisa, mas eu não tenho TikTok. Não, você tem que ter, né? Assim, pelo menos você presta atenção no TikTok dos seus filhos, né? Onde a sua empresa quer e vai chegar? Como é percebida a sua gestão? Cadê os talentos que você tem como imperdíveis? Cadê os top 10? Eu digo para vocês que o Grupo S2, na época que eu trabalhava, eu tinha uma meta de não deixar os top 10 saírem da empresa. Olha, mas eu criava situações muito peculiares para que isso não acontecesse, porque eu ia perder parte do meu bônus. E com muito sacrifício e com muita atenção às pessoas, né? Assim, eu nunca trabalhei sentada na minha cadeira, eu sempre fui para os departamentos e nunca deixei de visitar as lojas. Eu sempre, todas as sextas-feiras, eu aprendia com uma pessoa muito genial, que é muito meu amigo, que eu agradeço imenso, que é o Luiz Antônio Seco, que é assim, Marisa, esteja na frente, na linha de frente, escuta, vê a relação com o cliente, né? Como é que é feito o seu processo seletivo? Eu vejo, às vezes, o cliente assim, Marisa, vai para a última página do meu contrato, que agora é virtual, e assim, é muito caro o percentual que você está cobrando. Eu falei, sabe por quê? Porque eu estudo a sua empresa, porque eu estudo o processo que eu vou fazer para você, que é singular, que é muito particular. Quando eu tenho que entrevistar as pessoas digitais, né, como eu fiz uma entrevista coletiva, eu estou assim, né, com todo o carinho do mundo para o Gabriel e para o Léo, algumas pessoas fecham a câmera. Aí eu assim, não, vamos tentar abrir a câmera só para a gente se conhecer. Ah, não, eu prefiro falar sem a câmera. Muito particular, as pessoas de TI são mais tímidas, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Como é a integração da cultura da empresa? Eu falo da minha cultura, usa o metaverso para falar da cultura, para a gente se divertir. Criar um avatar de uma RH é possível hoje, né? Como é que a sua empresa usa as métricas? Como é que ela mede, né? Como é o seu relacionamento com todos, né? Com o seu sindicato da AJO Rio, com o Senai, que nos oferece tanta possibilidade de cursos, né? Clientes, franqueados, fornecedores e parceiros. É daí que a gente representa. Uma das coisas que me incomodava às vezes era perceber um fornecedor na recepção esperando para ser atendido
atendido por um comprador, porque ele realmente estava esperando e o comprador não tinha agendado o horário certo para atendê-lo. Eu não deixo nenhum candidato me esperando para fazer entrevista. Eu gosto de atender na hora. Eu posso esperá-lo. Sabe por quê? Porque eu já estou diagnosticando o sintoma em relação ao seu comprometimento de horário. Bom, algumas alternativas possíveis, e eu gosto que a gente reflita sobre isso, né? As divulgações. Nós temos que pensar nos resultados. Os resultados são feitos do conjunto, né? De todo o conjunto, do nosso conjunto de resultados. Eles fazem parte, né? Uma venda pelo e-commerce, uma venda qualquer que seja, ela é divulgada. Mas ela na loja, ela é comemorada. Mas e o resultado, né? Precisamos divulgar os resultados da companhia. Às vezes temos medo. Ah, Marisa, temos medo de divulgar os resultados. Não tenham. Sabe por quê? Porque eu vou me sentir participando disso, né? Uma cultura colaborativa. A cultura colaborativa é criar um comitê para ouvir os seus funcionários. Vamos ouvi-los. O que será que eles têm de ideia? O que será que eles podem nos acrescentar? O que uma pessoa da loja, de repente, que pode trabalhar especificamente um cliente, teve uma ideia genial e a gente não aproveitou, né? Incentivar a progressão de carreira, criar uma política interna de saúde física, mental e psicológica no ambiente de trabalho. Temos muita gente doente, silenciosa. Treinamentos curtos e instrutores internos, valoriza o seu capital da companhia. Nossa, eu tenho uma super vendedora, eu tenho uma pessoa espetacular na área de tecnologia que sabe muito Excel, que sabe muito sobre metaverso, que sabe muito sobre os NFTs. Então, essa pessoa pode dar uma palestra para a gente, né? Agora, o que todo mundo quer é se sentir bem, se sentir pertinente, pertencendo. A diversidade agora veio para atravessar a gente, né? Revisar os contratos regularmente, revisar, mas uma escala mais acessível, trabalhos flexíveis. Aqui, na Europa toda, né, a semana do vendedor não é uma semana de 6 dias, é uma semana de 5 por 2 folgas. Dá perfeitamente para você fazer um escalonamento e permitir que o seu funcionário folgue num domingo, assim, feliz, porque ele vai poder folgar outro dia na semana. Para ele não precisar pedir ao médico e tudo, não. É para ele simplesmente descansar. Torne o seu local de trabalho divertido e interativo. Mas muita gente fala assim, não, Marisa, o Google tem totó, eu vou botar um totó, vou botar uma mesa de sinuca. Não é isso. Procura entender o que eles querem. Esse comitê que eu falei não tem custo. Eles vão se sentir participantes. Vamos criar um comitê. Todos os lugares que eu trabalhei, eu tinha um comitê de várias pessoas, do estilo, do designer, né, do próprio segurança que cuidava da gente. Então, assim, eu trabalhei na Maré. De 2012 até 2018. Então, assim, eu ouvia tiros, tinha aquelas confusões do Rio de Janeiro, mas eu tinha que estar ali para ouvir aquelas pessoas, né? Para sentirem que eu também estava junto. Gestão humanizada tem que gerir, ou seja, a gente tem que gerenciar as pessoas, ouvindo, atuando, melhorando os processos, criando processos, engajando nos processos. Eu tenho que trazer conhecimento, eu tenho que trazer saúde mental, eu tenho que ter força, eu tenho que ter tônus. Como é que eu posso medir o tônus numa entrevista? Eu preciso sentir isso que eu estou aqui, né, do outro lado do oceano, mas assim, eu me sinto acolhida pela Aju Rio, né, pelo convite, principalmente Patrícia Barizon, que me colocou nesse canal, né? Atitude é, por exemplo, né? Você às vezes está com um filho pequeno, não pode falar um palavrão porque ele vai repetir. Ah, não, Marisa, mas meu filho pode falar palavrão. Tudo bem, a singularidade está aí. Mas a minha atitude frente à diversidade, não ter preconceito, né? Assim, eu fui criada, né, dentro de uma
de um estudo, que é a psicanálise, onde a gente não tem preconceito com nada. Com nada. Então, assim, essa atitude das pessoas, a atitude de um bom líder, quantas pessoas ele multiplica, quantas pessoas ele estimula, quantas pessoas ele instila para fazer uma coisa diferente. Como é que a gente pode otimizar isso? Usando os nossos próprios talentos. Então, assim, eu vou contratar uma pessoa de RH, por que você não presta atenção, de repente, na sua supervisora, numa gerente boa? Aproveita uma gerente boa em tudo, na atitude, no engajamento, na multiplicação de talentos. Vamos mudar essa história, né? Vamos lá. Gestão humanizada significa, eu vou pegar uma palavra daqui, escutativa. Eu preciso estar com as minhas antenas ligadas, né, como se fosse um repetidor da internet. Eu preciso estar. Então, assim, eu preciso estar olhando o Instagram da minha marca, eu preciso criar uma interatividade com a minha equipe no Instagram. Eu quero que todo mundo poste em algum momento a sua vida particular? Não, eu quero a interatividade da discussão, da possibilidade, do pertencimento, de engajar. Vocês têm noção hoje que os candidatos olham a gente antes, eles analisam a gente antes, pelo Glassdoor. Eles olham para ver o que a gente faz. Essa empresa tem a rotatividade grande. E sabe quem publica no Glassdoor? São os nossos times, são as nossas equipes. Então, assim, são verdades que estão acontecendo. Marisa, o candidato já vem dizendo para mim assim, olha só, a sua empresa teve a empresa que você está selecionando teve um turnover de 47% nos últimos 2 meses. Só que esse susto eu não posso levar, tá? Então eu tenho que ir lá no Glassdoor olhar antes, eu olho no LinkedIn, eu não sou uma ativa de conteúdo no LinkedIn, mas eu sou ativa no LinkedIn, eu estou prestando atenção em tudo, mas não sou perfeita. Então, agora, eu vou fazer uma seleção para uma determinada empresa, eu tenho que estudar a cultura dessa empresa. O que acontece se eu não estudar? Eu vou selecionar e esse candidato vai sair. O meu nome, ele está impresso nessa seleção. Não é só o nome do candidato. Quem fez essa seleção? Que profissional é essa? Quem é essa pessoa? Que turnover é esse? Então, vamos lá. Eu preciso estar engajada também. Gestão horizontal, eu não vou ler tudo, eu vou dizer para vocês assim, por favor, né? Mentorias nas áreas focais de talento que já existem. Mensura o seu turnover, mas de quem está pedindo demissão. Quem é que está saindo? Por que está saindo? Porque a demissão em si, você já prestou atenção, você já decidiu demitir. Mas não usem, né, o fritar o funcionário, que é o quit fire. Então, assim, não usem esse tipo de coisa. Porque assim, não, eu vou fazendo, Marisa, eu vou trocar ele de loja, então vou mudar ele de horário, eu vou... Então, assim, eu sei que às vezes nós temos pessoas que precisam realmente ser demitidas. É lógico que eu vou pensar em mensuração. Eu, como RH, eu tenho que estar com a minha cabeça, as minhas atitudes, o meu envolvimento na capacitação das pessoas, mas ao mesmo tempo eu também não posso dar oportunidade para quem não quer. E hoje a gente tem que conquistar, não é só a geração Z, não. Os milênios estão voltando para o mercado, né? Como eu, que tenho 62 anos, eu tenho que estar ativa nele, eu tenho que estar visionária em relação ao que eu penso. Avaliação de desempenho, não, a empresa para poder abrir IPO tem que ter todos os processos que as Big Four fazem ou falam sobre auditoria. Vamos promover incentivos e benefícios. Agora, o que eles querem? O que o nosso funcionário quer? Marisa, ele quer trabalhar menos horas. Ele quer se sentir produzindo mais e menos tempo. Isso os C-Levels podem dar como exemplo. O que é necessário mudar? Então, vamos lá, né? Então, assim, eu estou aqui prestando atenção no meu tempo, né? Então, assim, com muito cuidado, eu quero que vocês prestem atenção nessa tela. Será que estamos preparados? Eu acho que ainda não. Principalmente porque, assim, muitas vezes o recursos humanos ou o departamento de gente de gestão, ele não existe, ele é o último a ser criado, ele não tem voz ativa, mas, assim, o que eu estou pedindo para vocês, empresários? Para vocês entenderem que nós precisamos da tecnologia, assim como nós precisamos
do molho das pessoas que vão usar essa tecnologia. Nós precisamos dar voz para quem está ali. Hoje, a metodologia, né, as metodologias que nós temos, o ESG que está aí, né, que é Environment, é Social e Governance, nós precisamos escutar os ambientes. Líderes preparados é da onde a gente vai melhorar e virar o jogo. É preparar os seus líderes de ponta, porque eles vão multiplicando em escala. É aproveitando o momento para ter treinamentos, não são longos, são pequenos curtos e pérolas e pequenos detalhes, né, que você consegue estimular numa reunião de 10 minutos. Sabe, quem não leu ainda, Gerenciamento de Rotina do Falcone é maravilhoso para isso. Então vai ler, né? Gerenciamento de rotina é ótimo. Ah, Marisa, mas é para a indústria. Não. Sabe o que eu fiz? Eu tinha um programa de trainee e eu fiz um varejês da cultura que ele trouxe pela literatura de fazer reuniões de 10 minutos, que era o gerenciamento de rotina. Implantar uma comunicação clara, employer brand. Marisa, o que é isso? Várias palavras em inglês. Sempre são em inglês porque os movimentos vêm dos outros países, né? É empoderar a sua equipe, é engajar a sua equipe, são boas contribuições. Então, employer brand não é só você colocar uma tela e colocar na sua cultura, não. É você vivenciar as mudanças e dar oportunidade para as suas equipes, para melhorar o relacionamento, para engajar as pessoas, né? Então, assim, tem departamentos, assim, departamento financeiro tá lá, Marisa, ele fica lá trancadinho numa sala, ele tem muita segurança, nós trabalhamos aqui com joias, eu sei que, obviamente, nós temos um sistema de segurança que tem atendimento com câmera, a gente tem que prestar atenção, óbvio, né? Aqui, quando a gente entra, a gente já sabe que a gente está aqui, aqui tem CCTV para tudo, eu ando no meu condomínio e tem uma câmera me olhando. Mas como é que eu posso tornar isso mais humano? Fazendo um onboarding. Muitas vezes, assim, a gerente assim, Marisa, não pode mandar o vendedor que a minha vendedora responsável vai receber o vendedor. Não, ela não vai, não. Você é que vai receber. Você é o líder dali. Você é o que comanda. Você comanda e não manda. Você engaja, você vai receber essa pessoa, né? Precisa ter um match com uma imersão da cultura da empresa. Esse onboarding, eu vejo muitas empresas colocando no computador para os funcionários novos ou da loja assistirem um vídeo. Ele tem que ter interatividade, ele tem que dizer como ele é, como não é. Vai usar o metaverso, vai botar um avatar, tudo bem, mas ele tem que ser simpático, pelo menos, ou então ele tem que vestir a cultura. Mas usa isso, mas entra também na mensuração disso. O que você achou? Como é que foi o seu onboarding? Porque assim, eu vejo as empresas no LinkedIn, assim, a pessoa chegou, ela tem o crachá dela, ela tem um squeeze, né, uma garrafinha personalizada, uma caneta. Tudo isso é muito legal e é necessário. Porém, cadê a relação? Será que eu estava ali para receber? Será que eu, numa startup, como eu às vezes atendo algumas startups, assim, o dono da empresa falou comigo, ah, Marisa, mas ele está viajando. Virtual. Fazemos um vídeo no WhatsApp. Olha, eu estou adorando que você está chegando. Você entendeu a cultura da empresa? Use duas palavras muito legais, que são palavras que eu uso em todos os meus treinamentos. Clarifique e verifique. Pena que eu não vou poder saber o que vocês acharam nesse momento. Mas eu torço para depois receber os feedbacks, né? Boas práticas de mensuração, por favor, usem a metodologia ágil, usem o Trello, usem o Scrum. Marisa, o que é isso? Né? São metodologias e ferramentas digitais que todo mundo está por dentro de tudo. Então, assim, não dá para você fazer uma contratação sem usar o Trello, porque o teu gestor tem que estar com a agenda disponível para poder entender o que você fez para agilizar esse processo, né? Prática de retenção são muitas. Vocês podem... Assim, Marisa, mas eu não tenho budget. Tem um budget, olha só. Eu adorei os NFTs como cartões maravilhosos de convite para que a gente possa incentivar e fazer o programa de retenção. O programa de retenção é um programa sério.
Não é qualquer coisa. Ah, eu vou fazer um encontro com todos os vendedores. Não é só isso, não adianta fazer um encontro, adianta ter uma rotina de surpresas e interesses que eles falam, que eles têm, é a cultura deles trazendo e entrando dentro da gente, né? Ferramenta de trabalho que eu já falei, né? O uso do Trello, Scrum. O Scrum é ótimo para você usar para o planejamento estratégico. Metodologia SMART, multidisciplinaridade. Usem os conhecimentos de todo mundo, sabe? Multiplica isso. Façam uma palestra sobre mindset, vamos mudar, vamos ler o livro juntos. Não é só isso. É o que fica, é a essência, é o que a gente consegue absorver. É o clarifique e o verifique. Governança corporativa, isso veio assolando tudo, né? Então, assim, eu tenho a oportunidade hoje, né, de morar num lugar onde as pessoas aqui não se preocupam com nada. Se a pessoa é gorda, se a pessoa é alta, se a pessoa é magra, se ela é anã, se ela é surda, se ela é muda, tudo. Eu vejo pessoas assim que eu fico feliz de poder participar disso, né? Eu morei 1 ano e meio em Portugal e não foi o que eu senti. Eu adorei morar em Portugal. Mas quando eu fui me candidatar a ser voluntária da Cruz Vermelha, a minha prova foi a mais difícil. E eu falei assim, aí eu perguntei para o instrutor, por que a minha prova, né, de primeiros socorros foi a mais difícil? Porque você é brasileira e dizem que vocês não desistem nunca. Então, assim, foi bem interessante isso, mas eu pude trazer um pouco do meu pensamento para esse grupo, né? Eu trabalhava no SAD e eu dava suporte às pessoas da terceira idade, né? Equidade de direitos, transparência de resultado, valores da marca, assim, a gente fica tão preocupado como é que a marca está sendo vista, se ela está sendo percebida pelo cliente, se ele marcou a empresa, se a gente tem influencer que vão designar o seu próprio tempo para marcar a empresa. E o compliance? Temos direitos e deveres? A gente tem alguém para ouvir e sendo neutro completamente? CNV, comunicação não violenta. Isso é seríssimo. As pessoas vão estar ligadas nisso. Na geração Z e todas as gerações para frente não aceitam mais serem fritadas, serem cobradas de uma maneira muito rígida, grosseira, e isso a gente precisa entender como funciona. Mas alguns gestores, mas assim, Marisa, mas eu sempre fiz isso. Não, não é assim. Se o sempre fiz, veio aí a tecnologia para dizer para a gente que não precisa manter, a gente precisa mudar, a gente precisa revisitar uma prática muito interessante. Será que eu faço com outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo? Estratégicas consistentes de escuta. Saia da sua cadeira, vai trabalhar com a sua equipe, faz alguma atividade lúdica, mas não é só assim, vou levar todo mundo para um hotel, não. Faz um jogral dentro do próprio setor, como essas pessoas estão sentadas, né? Faz um quiz sobre a sua empresa, o CEO, pode fazer. Selecionar talentos, vamos lá, né? Porque assim, eu acho que eu estou aí com tempo corrido, né? Eu uso direto as mídias sociais. Eu uso o LinkedIn, desculpa porque está aí mal configurado, saiu errado. Mas assim, o site das empresas, que as empresas precisam botar um momento, lá o seu careers, assim, as suas carreiras, as suas vagas, divulgação, tanto para interno quanto para externo. Eu gosto muito da Gilp, eles fazem uma divulgação muito interessante do trabalho deles, me mandam vários e-books gratuitos. Eu sou muito agradecida e, ao mesmo tempo, fã. Mas a gente precisa também do humano. As entrevistas precisam ser muito consistentes. Usem o método CAR, usem testes. Para usar testes, Marisa, eu tenho que ter uma psicóloga. É verdade, eu tenho que valorizar aqui o meu trabalho, né? Mas eu sou uma pessoa que eu uso, né, muito o meu time para escolher junto comigo, quando é para minha empresa. Uso o time da empresa para também participar das entrevistas e uso a ferramenta da grafologia. A grafologia eu já uso desde 1993, mas, gente, a grafologia é desde 1500. Nós temos grafoperitos trabalhando para analisar as letras, né? Então, assim, isso é uma ferramenta que tem pouco custo, mas exige um pouco de conhecimento.
mas dá para fazer. Eu, por exemplo, atualizo uma vez por ano, eu dou um curso para o Grupo Soma sobre a grafologia no recrutamento e seleção. Testes situacionais e conhecimento técnico. Como é que uma pessoa vai vender a joia se existe uma mesa entre a gente? Como é que eu vou apresentar essa joia, esse produto que foi tão bem cuidado, tão bem feito, foi polido, passou por não sei quantos processos? Como é que eu vou valorizar esse momento, né? Testes situacionais servem para isso, se você não quiser usar nada. Mas eu vou puxar para vocês. Nos testes, nós descobrimos algumas nuances desse match com a empresa, tá? E aí eu termino a minha palestra. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E isso não fui eu, foi o Darwin. Olha, meu Deus, quanto tempo tem isso, tá? Muito obrigada, eu fico aqui para as perguntas, né? E estou muito, mais uma vez, agradecida, né? Para que vocês possam desfrutar das articulações que eu tentei passar por aqui. Marisa, a gente tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal para você. Você está me ouvindo? Meu Deus, mas só uma. Eu tava... Peraí, deixa eu tentar aqui, botar minha tela toda. Pronto. Sou eu, Paty. Tudo bem? Oi, Paty. Adorei. Nossa, uma super aula aqui para gente, né? Porque eu acho que humano, né? Pessoas estão sempre à frente de qualquer tecnologia, né? Então, super importante. E a pergunta é de uma pessoa até de Minas, aqui ela não colocou o nome dela, deixa eu ver se eu acho aqui. Flávia Andrade. A Flávia perguntou se você tem expectativa de que o mercado joalheiro ainda terá espaço para as novas gerações. Nossa, super. Eu também acho, mas eu não entendo tanto. Só que assim, muitas vezes, né? Então assim, Flávia, eu percebo que para contratar nova geração, ela não se enxerga nesse quesito joias. Então, assim, mas eu já vejo, né, algumas marcas, né, que aqui principalmente, que contratam meninas mais novas e muitas marcas tiraram o balcão com a cadeira da separação. Então, assim, essa galera mais jovem, e que eu digo que eu visito aqui, algumas joalherias aqui até fazem um trabalho reciclado muito interessante, eles contratam meninas, assim, de 18, 19 anos. Aí você vai falar assim, a Gastern fazia isso há muito tempo atrás, colocava os assistentes de vendas. Que tenha, mas que você consiga mostrar para ela que a gente precisa divulgar a nossa marca para essas idades. Aí você fala, muitas vezes eu escuto dos meus clientes, já atendi o ramo de joia, mas Marisa, eles não têm poder aquisitivo. Hoje, vocês podem pensar nisso melhor. Eles estão fazendo trabalhos remotos, como freela, teve até uma divulgação aqui, né, do Léo, do tipo de trabalho que podem fazer no cassino, por exemplo. Então, esse tipo de trabalho eles ganham em aceleração. E assim, e aqui eles incentivam muito, né, o trabalho no estudo. Então, muitas vezes eu vou selecionar para as lojas e assim, Marisa, essa pessoa tem que ter disponibilidade integral. Mas aqui é assim, você divide a equipe. Uma parte tem disponibilidade, a outra parte não tem, trabalha só 4 horas. Porque aqui o estudante, ele pode trabalhar só 4 horas. Mais do que isso, 4 horas por dia, tá? Então, ele trabalha 5 dias na semana, ele trabalha 20 horas. Ele ganha por hora. Vocês podem criar uma novidade nisso. Tragam o estudante e paguem por hora. Se ele alcança metas, ele ganha comissão, ele ganha prêmio, ele ganha bônus, ele ganha incentivo. Aqui tem a Semana do Estudante, que é uma coisa fortíssima, que foi a semana passada. 20% de desconto para os estudantes. Todos eles, mas assim, você via, eu fui para Oxford Circles no sábado, eu não conseguia andar. Mas quando eu olhava, porque aí eu vou olhar com olhar de pesquisa, olha, meu Deus, eram muito jovens, né? Então, assim, eles circulando e aproveitando que era o último dia do desconto. Então, assim, vamos criar novas maneiras de
aderência para esses talentos, né? Não sei se eu respondi, Paty. Respondeu sim, Marisa. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelos insights valiosíssimos que você nos trouxe aqui nessa tarde. Olha, eu espero muito, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz com o convite e, assim, tenho muita admiração pelo trabalho do Senai. Selecionei muitos alunos, estagiários do Senai, em todas as áreas. Senai C-Ticket, Senai Designer Gráficos, conheci as escolas, conheci alguns professores. Eu sou fã do Senai, sem ser pejorativa, por favor, e sem ser puxa-saco. Agradeço muito a Firjan, aos patrocinadores, né, a IBGM e principalmente a diretoria da AJO Rio, né, que foi muito acolhedora, a Dai, que foi maravilhosa, falou comigo vários dias na semana, e eu sou uma pessoa do elogio. E assim, espero ter atendido as expectativas de vocês. Tá bom? Muito obrigada e muito prazer.